galerinha, falar da semana de preparação para o concurso, né? O pré-prova, se vale a pena fazer. Gente, tem muita gente falando muita coisa, mas o que eu acho é que vale muito a pena. Pra mim, eu fico até o último minuto estudando. Aí vocês vão dizer, mas tu tem que... Não pode ter cansado, não pode estressar tua cabeça. Gente, tem uma coisa chamada memória de longo prazo e memória de curto prazo. A memória de longo prazo é aquela memória que a gente tem, que a gente conseguiu se alfabetizar, né? Que a gente consegue falar, tudo isso, tudo que a nossa aprendizagem está na memória de longo prazo. O nosso conteúdo que a gente estuda para o concurso, meses antes, a gente faz tudo para jogar ela na memória de longo prazo. Isso até tem que trazer mais vídeos falando sobre isso. É uma luta, né? Tu jogar muito conteúdo em pouco tempo na tua memória de longo prazo. É por isso que tu tem que fazer várias técnicas, estudo várias coisas. E tem a memória chamada de curto prazo. A memória de curto prazo é essa memória que a gente usa no pré-prova. Essa memória que a gente sempre usou quando a gente foi fazer prova, porque quando a gente estava para colégio, a gente decorava umas coisinhas ali e fazia a prova na hora. E deu. Isso se chama memória de curto prazo. E a gente tem que usar todas as nossas armas. Nós estamos numa guerra, numa luta. Quando a gente vai fazer um concurso, né? O concurso da nossa vida, a gente quer demais ele. Então a gente tem que usar a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de longo prazo a gente vai usar, né? Porque a gente vai ficar meses se preparando, anos, né? Preparando para fazer aquela prova. E a memória de curto prazo a gente vai usar quando a gente tá fazendo pré-prova. Quando a gente tá levando a colinha ali para dar a última olhada antes de... no ônibus ali, né? Quando tu tá viajando pra fazer a tua prova. Quando tu... aquela última semana de estudos que tu tá fazendo, que isso é super importante. O que tu faz nos últimos dias de estudo? Tu tem que estudar as fórmulas, tem que fazer umas folhas assim só com as fórmulas, porque sempre a gente esquece alguma coisinha. Se tu tem muita dificuldade de matemática que nem eu tenho a sensação que eu estudo, depois eu me esqueço das coisas da matemática. Tu tem que... Então o que tu faz? Tu pegar umas folhas assim e tu colocar, por exemplo, matemática. O que tu vê? Tá em tudo que é concurso. Juro, porcentagem, análise combinatória, que entre matemática e raciocínio lógico, né? Princípios fundamentais da contagem. Me ajudem, deixe os comentários aí. Já falei porcentagem, juros, frações. E aí, vocês fazem em folhas, vocês colocam mínimo uma conta de cada uma, para vocês terem um modelo mental de como resolver. E vocês, tá na memória de curto prazo de vocês vão se lembrar. Eu fiz isso nesse último concurso, me serviu muito. Vocês vão fazer vocês vão ver, tipo, uma revisão de todo o edital de vocês de uma maneira muito rápida. Vocês vão fazer uma conta, vai estar ali todo o edital, vai ter os juros, as frações, a porcentagem, princípios fundamentais da contagem, equações do segundo grau, geometria, não sei. Aí vai estar todo o edital de vocês de matemática, uma conta de cada, né? Aí vocês vão resolver, vocês vão ter mentalmente um modelo de cada. Isso na última semana, no pré-prova. É claro que durante os meses vocês vão ver tudo, vocês vão fazer muitas contas de cada um, vocês vão assistir todas as aulas, vão fazer, entendeu? Mas aquela semana pra vocês seria a última, assim, jogar na memória de curto prazo de vocês aquilo que vocês têm mais dificuldade. No caso, eu, né, tenho mais dificuldade em relação à matemática. Que é o meu pior. O que não fazia eu entrar nas provas era matemática, gente. E de português, alguma regra, né? Ver o que vocês têm mais dificuldade. De português não tinha tanta dificuldade, senti mais o meu negócio era matemática. A parte de legislação, os mnemônicos,
COFIFOMOB, né, os elementos do ato administrativo, né, o Sucidivaplu, esses mnemônicos, né, aí vocês fazem o mnemônico, vocês colocam as pomas 4 ré, né, adaptação, reversão, os mnemônicos da parte do direito, que é a última revisão que vocês fazem, por isso que a gente tem que fazer muitos mapas mentais, muitos esquemas. Isso tudo vai para a memória, tanto de longo prazo quanto a memória de curto prazo. Nessa última semana de estudo, vocês vão estar ativando a memória de curto prazo de vocês o máximo. Eu, para mim, acho tanto importante quanto. Se vocês fizerem bem a preparação durante esse período, né, desses meses, e não capricharem na parte da pré-prova, às vezes é um pontinho ali, uns pontos que podem deixar vocês de fora. Isso tudo não tá na memória de curto prazo de vocês, no pré-prova, muito importante. E tem gente que diz, tem que, nos últimos dias, que tu tem que descansar. Eu primeiro acho que tem que descansar depois que tu fazer a prova. Depois que tu faz a prova, tu descansa, porque daí não tem mais nada pra te fazer. Mas eu prometo é o último momento que der pra te fazer. Às vezes tem um lado, tu não pode... Tu tem que dormir, tu não pode ficar cansado, quando chegar na hora tu vai estar cansado, tu vai estar com sono, tu não vai conseguir resolver a prova. Gente, eu sou muito ansiosa. Essa prova que eu fui fazer, eu não consegui dormir. Até eu quis dormir, mas eu não consegui. Eu fiquei assim, olha, uma semana sem dormir. Eu dormia muito pouco, me acordava e me lembrava da prova, ia e começava a estudar. Eu pegava o meu quadro, de um quadro branco, tenho, vocês vendo esses vídeos, e eu começava a escrever no quadro as fórmulas de matemática, as teclas de atalho de informática, uma das coisas assim, que vocês têm que estudar muitas teclas de atalho, e essa é uma coisa que vocês vão fazer antes da prova, porque vocês não vão conseguir decorar um monte de tecla de atalho durante As teclas de atalho a gente consegue memorizar melhor usando, né? Mas tem muitas que tu não vai usar. E aí tu vai ter que dar aquele estudo, aquele gás, um pouquinho antes da prova. Esses diazinhos antes da prova. Eu tava lá escrevendo no quadro, né, as teclas de detalhe para conseguir memorizar. Essa maneira assim de estudar, de autoexplicação. Tu pegar e ler e explicar o que tu tá entendendo com aquela leitura. Aquilo ali é muito importante, faz com que tu absorva bastante do conteúdo. Além de todo o que tu pode fazer, o cérebro gosta muito de cores, então os mapas mentais são extremamente importantes, aqueles esquemas, usar a folha branca. O nosso cérebro se entedia e não processa, não guarda informação quando tu lê tudo, né, a letra da mesma cor, do mesmo jeito, né. A gente memoriza muito mais com as emoções, tanto é que desde quando a gente tem memória, quando é criança, lá de 2, 3 anos, de 4 anos, 5 anos, de fatos assim emocionantes na nossa vida, marcantes, que tu sentiu raiva, ódio, alegria, felicidade, né? Diferentes emoções fazem com que tu memorize. Aí tu tem que trazer tudo isso para teus métodos de estudo. Por isso que a gente gosta muito mais de professores engraçados, divertidos, pessoas assim tipo o Evandro Guedes mesmo, que ele é muito motivacional. Eles tornam-se bons professores que a gente consegue memorizar, se cativar com eles. Porque as emoções fazem com que a gente memorize. Tudo isso, todas as técnicas de estudo, a gente tem que levar para o concurso. Isso vai fazer com que vocês sejam aprovados. Estudar para concurso não é só estudar matéria. Vocês têm que estudar em técnicas de estudo. Vocês têm que entender o cérebro, maneiras de memorização, de aprendizagem. Eu fiz assim 2 cursos completos assim de coach educacional, assim, com os coaches, técnicas variadas de estudo, bem interessante, gente. Podia vir aí falando, passando para vocês. Mas deixe os comentários aí, sugestão para os próximos vídeos.